Olá a todos. Eu vou falar sobre o princípio da anterioridade tributária. O princípio da anterioridade tributária, ele visa a não surpresa do contribuinte. Ele é observado e ele tem que ser aplicado para que o contribuinte não seja pego de surpresa. E tem que ser observado por quê? Esse princípio, ele tem que ser observado pelo fisco, ou seja, União, Estados, municípios e DF, eles têm que observar esse princípio a fim de não surpresa do contribuinte. Esse princípio também ele é subdividido em duas espécies: anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual, ela está prevista no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, e fala que é vedado, ou seja, proibido a União, Estados, municípios e DF cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que a lei que instituiu ou majorou o tributo foi publicada. Ou seja, publicada uma lei no exercício financeiro de 2021, essa lei que instituiu ou majorou, aumentou um tributo, ela não pode ser cobrada, esse tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Esse tributo só vai poder ser cobrado no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2022, no caso do meu exemplo aqui. O princípio da anterioridade, ele também a segunda espécie do princípio da anterioridade é o princípio da anterioridade nonagesimal. Quer dizer o quê? Quer dizer que o tributo só pode ser cobrado 90 dias após a publicação da lei em que o instituiu ou majorou. Ou seja, ele está previsto no artigo 150, inciso 3º, linha C. É proibido, vedado, a União, Estados, municípios e DF cobrar tributo antes de 90 dias. Como que esses dois princípios são aplicados? Esses dois princípios, eles são aplicados da seguinte forma. Vamos supor que uma lei foi publicada no mês de julho, 1º de julho de 2021, no exercício financeiro de 2021. Esse tributo só vai poder ser cobrado no primeiro dia do exercício seguinte. Por quê? Porque se ele respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, julho, agosto, setembro, outubro, se ele respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, ele vai ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Então, ele tem que esperar 1º de janeiro. Se a lei que instituiu ou majorou um tributo for publicada nos últimos meses do exercício financeiro, aí ela ignora o princípio da anterioridade anual e ela vai obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. Por quê? Vamos supor que uma lei é publicada no dia 1º de dezembro. Por dia 1º de janeiro, dá 30 dias. Mesmo que não seja pego de surpresa, mas já está muito em cima. Então, ela vai ignorar o 1º de janeiro, que é o princípio da anterioridade anual, e só vai poder ser cobrado este tributo 90 dias da sua publicação. Recapitulando, princípio da anterioridade anual, 1º de janeiro do exercício seguinte. Se tiver muito em cima desse princípio, 1º de janeiro, 90 dias a partir da data da publicação. Certinho? Em regra, qualquer tributo tem que respeitar esses dois princípios. Mas temos algumas exceções que eu vou falar lá na frente. Vamos falar sobre quais são os tributos que entram nessa regra. Quais são os tributos que necessariamente tem que respeitar 1º de janeiro e 90 dias. Ou 90 dias. A data mais distante é que ele vai obedecer. Qual tributo que deve necessariamente respeitar os dois princípios
de anterioridade tributária, o princípio da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. O empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele tem três situações que desencadeiam tem três fatos geradores que são cabíveis para o empréstimo compulsório, que é a guerra ou iminência de guerra, a calamidade pública e o empréstimo compulsório de investimento público de relevante interesse nacional. O empréstimo compulsório, que precisa necessariamente respeitar os dois princípios, que é da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, é o empréstimo compulsório de investimento público de relevante interesse nacional. Guerra ou iminência de guerra e a calamidade pública, eles podem ser cobrados de imediato. Eles não precisam respeitar. Aqui vai entrar na exceção que eu vou falar mais na frente. O compulsório de investimento público, ele necessariamente precisa esperar o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Outro tributo que precisa necessariamente esperar o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal é a alíquota do IPVA e do IPTU. Preste bem atenção que é só as alíquotas. As alíquotas do IPVA e do IPTU precisam necessariamente, a alíquota, a porcentagem, 1%, 2%, 3%, precisam necessariamente respeitar o princípio o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Quando eu falar das exceções, eu vou falar que a base de cálculo, ela não precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Ela precisa necessariamente respeitar o princípio da anterioridade anual, mas não precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Agora eu falo sobre isso. Mas a alíquota, somente as alíquotas do IPTU e do IPVA, eles precisam necessariamente que cai dentro da regra. Então, a regra é anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. A alíquota do IPVA e do IPTU precisam necessariamente respeitar os dois princípios de anterioridade anual e nonagesimal. Mais um tributo aí que entra na regra da exceção, mais um tributo que entra na regra da anterioridade anual e nonagesimal é o ITBI e o TCMD. Esses dois tributos, ele necessariamente tem que esperar o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Ambos entram dentro da regra. Eles têm que obedecer o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, toda vez que o ITBI ou o ITCMD for instituído, criado ou majorado, ele tem que esperar o 1º de janeiro ou 90 dias. A data mais distante tem que ser obedecida. A minha celular está se carregando. Eu vou falar agora sobre as exceções da anterioridade anual e nonagesimal. Esses dois tributos, os tributos que eu vou falar agora, eles não precisam respeitar nem a anterioridade anual, nem a anterioridade nonagesimal. Eles entram no quadro das exceções, tudo bem? Que é o II, o Imposto de Importação, o IE, o Imposto de Exportação, o IOF e tudo que diz respeito à guerra e calamidade pública, eles não precisam respeitar o princípio da anterioridade anual e nem o princípio da anterioridade nonagesimal. Eles podem ser cobrados de imediato, ou seja, eles podem ser cobrados de imediato. Não quer dizer que eles devem ser cobrados de imediato. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o presidente da República, ele faz um empréstimo extraordinário para uma
uma guerra. Vamos supor que estamos em iminência de guerra e o presidente da República faz um empréstimo compulsório. Esse empréstimo compulsório, ele pode ser cobrado imediatamente, só que ele não deve. Se o presidente, vamos supor, criou hoje o tributo. Pode cobrar agora? Pode. Pode cobrar daqui a 30 dias, daqui um mês. Se ele quiser cobrar daqui 90 dias, ele vai cobrar daqui 90 dias. Não é porque pode ser cobrado imediatamente que ele deve ser cobrado imediatamente. Então, o empréstimo ele pode ser cobrado de imediato, como também ele pode esperar 90 dias. Eu vou falar agora sobre a exceção do princípio da anterioridade anual. Esses tributos que eu vou falar agora, eles não precisam esperar 1º de janeiro. Ela é uma exceção ao princípio da anterioridade anual. Eles não devem obediência ao princípio da anterioridade anual. Seja quais for a data que esses tributos forem criados ou majorados, eles não precisam esperar 1º de janeiro do ano seguinte. Mas, necessariamente, eles têm que esperar 90 dias da data da publicação da lei que instituiu ou majorou. Entendeu? Quais são eles? O IPI, a Contribuição de Seguridade Social, e a CID e o ICMS dos combustíveis. Todos esses tributos, qualquer que seja a data que for criado ou majorado, ele tem que esperar 90 dias. Eles não precisam esperar 1º de janeiro, mas necessariamente eles têm que esperar 90 dias. Ou seja, é uma exceção ao princípio da anterioridade anual, porque eles não precisam esperar 1º de janeiro. Agora eu vou falar sobre a exceção do princípio da anterioridade nonagesimal. O imposto de renda não precisa esperar 90 dias, mas necessariamente tem que esperar 1º de janeiro do exercício seguinte. Vamos supor aí que a alíquota do imposto de renda suba de 20% para 30%. Eles não precisam esperar 90 dias. É uma exceção ao imposto nonagesimal. Mas, necessariamente, ele tem que esperar 1º de janeiro do exercício seguinte. E outro tributo que precisa necessariamente esperar 1º de janeiro do exercício seguinte, mas não precisa obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, é a base de cálculo do IPVA e do IPTU. Nessa exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, é a base de cálculo. Quando eu falei que entra na regra, era a alíquota. A alíquota do IPVA e do IPTU, ele entra na regra que necessariamente tem que esperar tem que obedecer aos dois princípios. O princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Mas a base de cálculo, que é o valor venal, a base de cálculo é o valor venal, ou seja, do IPTU, o imóvel. O valor venal de um imóvel de R$200 mil é a base de cálculo do IPTU daquele imóvel. Então, a base de cálculo do IPTU e do IPVA, ele necessariamente precisa esperar 1º de janeiro. Precisa esperar 90 dias? Não precisa. Essas são as exceções. Vamos recapitular. As exceções do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. II, imposto de importação. IE, imposto de exportação. IOF e tudo que for relacionado com guerra e calamidade pública. Eles são exceções. II, IE, IOF, guerra e calamidade pública. Exceções aos dois princípios. Princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal. Eles não precisam obedecer esses dois princípios, porque eles podem, não devem, podem ser cobrados de imediato. Eles não precisam esperar quaisquer princípio de anterioridade, nem anual, nem nonagesimal. Esses são o princípio da noventena.
Não precisa esperar 90 dias, mas necessariamente precisa esperar 1º de janeiro. Imposto de renda e base de cálculo de IPTU e IPVA. E que não precisa esperar 1º de janeiro, mas necessariamente tem que esperar 90 dias. IPI, Contribuição de Seguridade Social e a CID e o ICMS dos combustíveis. E é isso. Muito obrigada.